Olá, conceiros! Voltamos aqui com mais um vídeo de questões comentadas. E o assunto de hoje será o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, voltada para o concurso da PM do Paraná. Então, se você vai fazer esse concurso, assista esse vídeo até o final, que vai ter aqui várias e várias questões. E cada questão é de acordo com o edital. Então não adianta estudar o ECA inteiro, vai cair apenas os artigos que estão no edital, e foi isso que eu fiz aqui. Selecionei questões baseadas no seu edital. Escolhi duas bancas parecidas com a Universidade Federal do Paraná, porque eu não encontrei questões da Universidade Federal do Paraná, mas encontrei bancas parecidas que faz questão. Então, assista esse vídeo e esquece que a gente aqui na rede social também dá uma força para nós lá no Instagram, uma força no Facebook, ajude o canal aí também. Então agora direto para a questão número 1. Questão número 1. A garantia de prioridade compreende: letra A, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. B, primazia de receber proteção e socorro, principalmente quando está em instituições públicas. C, preferência na formulação e na execução das políticas externas. D, destinação ponderada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. A questão número 1 está querendo saber sobre o artigo 4º do nosso ECA. E o segundo artigo 4º é devido à família e da comunidade, nananana, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Exatamente o que a letra A nossa diz. E a letra e é o B do artigo 4º. Então, nosso gabarito aqui seria a letra A. Viu como que é muito fácil você resolver questões de legislação quando falo de qualquer lei para banca IBAN, você só decorar a lei, gente. Você não precisa comprar curso, você não precisa um monte de apostila nem nada. Você te vendo a lei, lendo ela várias e várias e várias vezes, você responde qualquer questão. Tá vendo aqui, ó? Apenas com o artigo 4º resolvi a questão número 1. Vamos então para a questão número 2. Questão número 2. Nenhuma criança ou adolescente ser objeto de qualquer forma de letra A, negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. B, negligência, afeição, exploração, violência, crueldade e opressão. C, negligência, discriminação, facilitação, violência, crueldade e opressão. D, negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e fidelização. Vamos lá, como eu disse, qualquer questão a gente resolve apenas com a letra da lei, você não precisa saber mais nada. Então, essa questão aqui, está falando do artigo 5º. Segundo o artigo 5º, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punidos na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão a seus direitos fundamentais, ou seja, exatamente o que está na letra A, viu? Quem leu o ECA várias e várias vezes respondeu essa questão, apenas decoreba. Então, nossa favorita aqui seria a letra A. Questão número 3. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 1. Ir, vir e estar nos logadouros públicos e espaços comunitários apenas quando acompanhados de responsáveis. 2. Opinião e expressão. 3. Crenças e cultos religiosos condicionados à aprovação familiar. 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação.
6. Participar da vida política na forma da lei. 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Letra A, apenas 4 itens estão corretos. B, apenas 5 itens estão corretos. C, apenas 6 itens estão corretos. D, todos os itens estão corretos. Vamos lá, como eu disse, toda questão a gente resolve com a letra da lei. Então, segundo a lei, no seu artigo 16, esse inciso 1 aí está errado por causa desse apenas. Não é apenas. Você tem direito de ir e vir, estar em logadouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Não tem nada desse apenas quando acompanhado de responsáveis. Não existe isso. A 2 está certinha com a 2 do artigo 16, opinião e expressão, porém a 3 está errada. Na 3 fala crenças e cultos religiosos condicionados à aprovação familiar. Não tem esses condicionados à aprovação familiar. É crenças e culto religioso e acabou aí. E já o 4 fala brincar, praticar esporte e divertir-se. Está certíssimo. O 5 está certo também, exatamente está no artigo 16, coloquei na tela para você, dentro desse quadradinho azul aí. O 6 também está igual e o 7 está igual, ou seja, o 2, o 4, o 5, o 6 e o 7 estão iguais. Então, temos 5 itens corretos e 2 errados. Então, nosso gabarito aqui seria a letra B. Apenas 5 itens estão corretos. Viu, gente? Para resolver esse tipo de questão, tem que ter a lei do lado. Questão, então, letra B. Questão número 4. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso, exceto, letra A, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. B, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Letra C, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Letra D, encaminhamento a tratamento espiritual religioso apropriado. Vamos lá, segundo o artigo 18, ele fala exatamente disso e fala lá, no seu inciso primeiro, encaminhamento a programas oficial ou comunitário de proteção à família, ou seja, a letra A está certa, a letra B também está certa, porque encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. O 3, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, ou seja, a letra C também está certa. Porém, a letra D tá ali, ó, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Não tem nada de tratamento espiritual ou religioso apropriado. É tratamento especializado. Esse que é o erro da letra D. Então, nosso gabarito aqui, como pediu, é exceto, ou seja, temos aqui 3 certa e uma errada. Então, exceto nossa é a letra D, nosso gabarito da questão. Questão número 5. A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes exceto, ou seja, está querendo errada. Letra A, igualdade de condições para o acesso à permanência na escola. B, direito de ser respeitado por seus educadores. C, princípio de não questionar critérios avaliativos.
D. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Vamos lá, gente. Ó. Segundo o artigo 53, tá vendo? Apenas com alguns artigos eu estou resolvendo todas as questões. Então, apenas pegando os artigos você resolve a questão. Você não tem que saber teoria, não tem que saber muita coisa, não. Tem que saber apenas ler artigo. Então, lá. O inciso 1 do artigo 53 é exatamente a nossa letra A, igualdade de condições para acesso à permanência na escola. Então, ou seja, nessa letra A está certa, porque ele não está querendo a certa, está querendo a errada. Olha o acerto lá na questão. Então, você está querendo a errada, vamos para a letra B. A B é exatamente o inciso 2 do artigo 53, direito de ser respeitado por seus educadores. Ou seja, então a letra B também está certa. E a letra C, direito de questionar critérios avaliativos, ou seja, a letra C está errada. Colocou não questionar, então não questionar está errado. A letra D está igualzinho o inciso 4 do artigo 53. Então nós vamos ter que ir a letra C por causa desse não questionar que está errado. Esse é o número 6. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, letra A, ensino fundamental, obrigatório e gratuito exclusivamente para os que a eles tiverem acesso na idade própria. B. Atendimento em creches e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. C. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino superior. Letra D. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, exceto na rede regular de ensino. Então vamos lá. Segundo o artigo 54, esse exclusivamente aí deixou a letra A totalmente errada, gente. Olha, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive. É inclusive. E a letra B está certíssima, que nem o inciso 4, atendimento em creche para a escola de criança de 0 a 5 anos de idade. Ou seja, a letra B está certinha. Porém, a letra C está errado. Não é ensino superior, seria ensino médio, ou o inciso 2º do artigo 54. E a letra D? Esse exceto aí está errado, é preferencialmente na rede regular de ensino, não é exceto na rede regular de ensino. Então, nossa gabarita aqui é a letra B, a única que está de acordo com o artigo 54, viu? Leia o ECA, gente, leia o ECA 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes, se for possível. As questões estão com todas as respostas diretamente nesses artigos. São número 7. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de exceto, ou seja, está querendo saber qual questão que está errada, qual alternativa está errada. Então, letra A, brigas entre as famílias de seus alunos. B, maus tratos envolvendo seus alunos. C, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. D, elevados níveis de repetência. Vamos lá, isso aqui é baseado no artigo 56. E segundo o artigo 56, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas injustificada e evasão escolar esgotados os recursos escolares. 3. Elevados níveis de repetência, ou seja, a B, C e D é exatamente o artigo 1, 2 e 3.
A único aqui que não tem artigo para ele seria a letra A, brigas entre famílias. Como ele está querendo a errada, porque falou exceto, esse é o nosso gabarito da questão, então o gabarito da 7 é a letra A. Segundo o artigo 83, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial, o que deixa a nossa alternativa B errada. Ele está querendo a incorreta. Na B fala que é 12 anos, mas na verdade é menor de 16 anos. Então, gabarito da questão número 8, a letra B. E não se esqueça de deixar o seu joinha, de comentar aqui embaixo. Eu preciso muito do seu comentário. Eu preciso muito da sua inscrição. Sem sua inscrição, o canal não cresce. Sem sua inscrição, não tem motivação a colocar mais vídeo. Então, quanto mais inscrito, quanto mais joinha, quanto mais comentário, mais vídeo aqui vai ter no canal. Então, tá. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. B. Nenhuma criança ou adolescente menor de 12 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. C. Considera-se ato infracional conduta descrita como crime ou contravenção penal. D. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. E aí, já se inscreveu no canal? Ajude o canal se inscrevendo, é rapidinho, só apertar aqui rapidinho. Porque quanto mais inscrito, mais questões eu vou colocar aqui no canal. Acabamos uma banca agora. Vamos começar uma nova banca na questão número 1 novamente, ok? Então, outra questão número 1 da nossa segunda banca. De acordo com o ECA, para a prioridade do direito da criança e do adolescente na interpretação da lei anteriormente citada, leva-se-ão em conta alguns elementos. Assinale a alternativa onde um deles é demonstrado incorretamente. Letra A. Os fins sociais a que ela se dirige. B. As exigências do bem comum. C. A culpa presumida da criança e do adolescente quando o menor infrator. D. Os direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos, gente, aqui, ó. Essa questão está falando sobre o artigo 6º. Segundo o artigo 6º, na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, ou seja, a letra A já está certa, as exigências do bem comum, ou seja, a letra B já está certa, os direitos e deveres individuais e coletivos, a letra D também já está certa, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento, ou seja, não tem nada a ver com a letra C. Outra dica aqui, gente, que eu posso dar nessa questão, que o estatuto foi feito para proteger a criança e não para culpar ela. Neste caso, mesmo não sabendo a letra da lei, já dava para acertar essa questão. E o nosso gabarito aqui é a letra C. 2. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 63, a formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: 1. Garantido acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. 3. Horário especial para exercício de atividades. 4. Atendimento educacional através de programas suplementares de material didático escolar. Está correto o que se afirma em
A questão já diz para nós a resposta está no artigo 63. Então vamos direto para o artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá os seguintes princípios: 1. Garantia do acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, ou seja, o nosso 1 aí bateu com o 1 daqui. O 2, atividade compatível com desenvolvimento do adolescente, bateu com 2 ali da questão também. 3, horário especial para o exercício das atividades. Certíssimo com 3 também da questão. Porém, não existe esse 4 aqui. Cadê o 4? São apenas 3 incisos. Então, o nosso gabarito aqui seria a letra B. Apenas a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Já deu para notar aqui que todas as questões aqui da banca IUDS é copia e cola da lei. Viu como é que é fácil? Mesmo se você não tiver uma apostila, não tiver um curso, não tiver nada para essa banca, pegue aí a lei seca, você vai lá, vai cair ECA, pega o ECA, só digitar ECA aí lá no site do Planalto, tá de graça lá. Você pega o ECA e decore, leia uma vez, 2, 3, 10 vezes se for preciso. É letra da lei, as questões são hiper mega fáceis, porém, você tem que ler, ler e reler essa lei. Número 3, de acordo com o ECA, é Estatuto da Criança e do Adolescente. No seu artigo 75, toda criança ou adolescente terá acesso a diversões e ou espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Parágrafo único. A criança menores de somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhada dos pais ou responsável. Analise a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Letra A, 8 anos. B, 12 anos. C, 15 anos. D, 10 anos. Vamos lá, gente. A própria questão já dá a resposta, tá vendo? Todas as questões aqui da banca IUDS é copia e cola da lei. Eles pegam lá um artigo da lei e vão perguntar sobre aquele artigo. E na própria iniciado já te fala qual artigo. O artigo 75. Então vamos ler ele. Toda criança ou adolescente terá acesso a diversões e espetáculos públicos classificados como adequado à sua faixa etária. Certíssimo até aí. Parágrafo único. A crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhada dos pais ou responsável. Ou seja, são menores de 10 anos. Uma ótima dica aqui também, quando estiver lendo a lei, estiver lendo o ECA, toda vez que você vê um número, grifa ele. A chance de cair número é muito grande. Porque número é uma coisa muito fácil de você fazer uma questão e enganar, porque o enunciado vai ser o mesmo. A única coisa é que eles vão trocar o número. Então é fácil fazer a questão. Por isso as bancas adoram fazer questão com número. Então nosso gabarito aqui é a letra D. 4. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 55, é dever dos pais ou responsável a obrigação de, letra A, acompanhar seus filhos aos espetáculos públicos. B. Autorizar a criança ou o adolescente a viajar para o exterior. C. Ajudar na escolha da profissão dos seus filhos. D. Matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Aqui, ó, de novo, letra da lei. E a própria questão falou de novo que está a resposta no artigo 55. Então vamos para o artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Tá vendo? A única coisa que a questão queria saber é se você conhecia o artigo 55. E ele é pequenininho, apenas uma frase. Então, muito fácil. Então, questão que gabarito letra D. Questão número 6. De acordo com o ECA, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente. Assinale a alternativa abaixo, a que não demonstra o que está garantido na prioridade acima mencionada. Letra A.
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. D. Destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionada com a implantação de medidas socioeducativas. Essa questão aqui não falou qual artigo que é, porém o início da questão é exatamente o início do artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público a assegurar com absoluta prioridade a efetivação do direito referente à família, saúde, alimentação, Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, ou seja, a letra A já está certa. B. Procedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, ou seja, é a mesma letra B da questão, tá vendo que não mudou nem as letras. C. Preferência na formulação e execução das políticas sociais. Ou seja, a mesma letra C da questão. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. Você viu que a letra D começou certíssimo, olha lá. Foi certíssimo. Destinação privilegiada de recursos públicos, Porém, o finalzinho dela está errado, porque seria nas áreas com proteção à infância e juventude. E aí na questão falou nas áreas relacionadas com a implantação de medidas socioeducativas. Então, esse finalzinho da letra D aí que matou a questão, porque está querendo saber qual que é errada. E a letra D é nosso gabarito da questão.